Então, para começar, né, claro, seja muito bem-vinda aqui. Eu sou Lília Loureiro, para quem não me conhece, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos, que é justamente combinar pratos e vinhos. Eu vou te mostrar como é possível você arrasar harmonizando vinhos em qualquer ocasião, para o seu próprio prazer e dos seus convidados. Então, a nossa aula de hoje, vou compartilhar aqui minha tela, com quem estiver no YouTube vai ver. A nossa aula de hoje justamente é uma introdução ao mundo dos espumantes. E aqui eu quero justamente te explicar um pouco o que significa isso quando eu falo mundo dos espumantes, né? Não sei se você já vem acompanhando ou não aqui os meus conteúdos, mas para nós aqui, mulheres do vinho, e segundo a minha metodologia, a maneira como eu ensino, não existe somente dois tipos de vinho. Muita gente pensa que só existe o vinho branco ou o vinho tinto. E é normal pensar assim, porque realmente a gente vai encontrar as uvas brancas e tintas, e, logicamente, elas vão resultar em vinhos brancos e tintos. Sim, mas existem exceções, que não é o motivo da aula de hoje. Mas o que eu quero dizer com isso é que para você conseguir harmonizar qualquer tipo de vinho, você precisa conhecer os tipos de vinho. E eu quero te dizer que não existe só os tipos de vinho branco ou tinto, porque isso é uma classificação pela cor do vinho. E, obviamente, você tem vinhos brancos, tem vinhos tintos, mas você também tem espumantes brancos, espumantes, inclusive, você chega a ter espumantes ou frisantes tintos, e você tem também rosés. Os rosés que agora começaram a cair na moda, no gosto de todas nós e de várias pessoas no mundo todo, né? A ideia do rosé agora ele entrou com muita força e é um dos tipos de vinhos que são mais consumidos no mundo todo. Então, nós já estamos falando de 3 tipos de vinho. E aí é que eu quero te explicar que aqui para nós estudamos 6 tipos de vinhos. Nós temos aqui uma divisão, e justamente eu faço essa divisão dentro do meu método, da minha metodologia de ensinar, porque é uma maneira mais didática e muito mais fácil, mais prática, mais rápida de você identificar que tipo de vinho você você tem diante de você, ou que você tem que procurar para poder harmonizar. Então, se você quer harmonizar qualquer tipo de vinho com total segurança, extraindo o máximo prazer, eu diria que assim, é fundamental que você conheça todos os tipos de vinho. E para conhecer todos esses tipos de vinho, a gente vai estudar os 6 mundos dos vinhos. Tá? E hoje nós vamos fazer a introdução a um mundo do vinho, desses 6 que nós estudamos. Quando eu digo estudar, nós vamos ver aqui nesses meus conteúdos gratuitos, né? Tudo isso que também eu ensino para as minhas alunas lá dentro do curso. Mas eu vou trazendo aqui para vocês esses conteúdos, e justamente para a gente poder falar dessa harmonização. Então, hoje vai ser uma introdução ao mundo dos espumantes. Então, já nos localizamos onde nós vamos estar hoje. Muito bem. Aí, deixa eu só achar aqui onde eu tenho... Ai, meu Deus, me perdi aqui onde eu tenho que passar. Tá aqui. Pronto. Então, vamos lá. O que nós vamos ver hoje dentro dessa questão dos espumantes? Eu vou te contar hoje o que é um espumante. Olha, muito interessante. O que é um espumante? Mas também, mais interessante ainda, eu vou te contar o que não é um espumante. Porque isso gera muita confusão. Isso pode te deixar muito confusa na hora que você vai comprar seu vinho, na hora que você vai harmonizar seu vinho, que você vai escolher o vinho numa carta. Então, para evitar essa confusão, e claro, sem a confusão, o que vem? A segurança, né? Na hora de escolher esse vinho. Então, eu vou te explicar o que é um espumante. Também nós vamos ver aqui o que não é um espumante, né? E aí, nós vamos também conversar sobre como se elaboram esses espumantes, ou seja, como que surgem essas borbulhas, da onde elas vêm, como aparecem essas borbulhas tão deliciosas aí nos nossos espumantes, e como você vai identificar esse espumante na hora de você escolher, na hora de você comprar. Isso é importante por quê? Porque nas próximas aulas, nós vamos começar a ver mais em detalhes esses tipos de espumantes que nós temos dentro deste mundo. Esse mundo dos espumantes, ele é muito amplo, ele é muito interessante e ele é muito delicioso também, claro. Então, dentro dele, a gente vai perceber que tem várias diferenças, vários detalhes que vão impactar na nossa harmonização. Então, vamos ver como você vai identificar esses espumantes
E, claro, hoje não vai ser uma aula focada em harmonização, mas eu vou falar no finalzinho um pouquinho sobre essa questão de harmonizar espumantes. Tá bom, meninas? Já vi que vocês chegaram por aqui, sejam bem-vindas, tá? Estou só fazendo essa introdução do que nós vamos ver hoje. Então, começando, né, vamos começar pelo começo. Mundo dos espumantes. O que é um espumante e o que não é um espumante? Antes de dizer o que é e o que não é, eu quero te dizer a razão pela qual eu acredito que realmente é muito importante você entender essa diferença. E, justamente, isso tem muito a ver com a nossa harmonização. A razão de você entender o que é um espumante, ou seja, qual é o critério, né, o que é esse espumante, é justamente separar ele dos outros tipos de vinho e você facilmente pensar nesses espumantes para aquelas comidas que você quer harmonizar. E eu já vou te falando uma coisa muito interessante. Se você quer harmonizar qualquer tipo de vinho, eu posso te dizer uma outra coisa. Qualquer tipo de espumante também é importante você saber harmonizar. E a gente tem vários tipos de espumantes dentro desse mundo dos espumantes. Inclusive, nós temos parentes próximos nesse mundo dos espumantes, que justamente são aqueles que não são espumantes, mas se parecem muito com espumantes. São primos, são amigos, são vizinhos, são quase meio-irmãos aí dos espumantes. Do que eu estou falando? Eu estou falando basicamente o que não é um espumante. Um frisante não é um espumante. Então, se você já viu, ou já tomou, ou gosta dos frisantes, saiba que sim, os frisantes são deliciosos, mas eles não são espumantes. Justamente por isso eles já têm um nome apropriado para eles, que são os frisantes. Outro vinho que não é um espumante é o Moscato d'Asti. Mas, Lília, o Moscato d'Asti não é um espumante? Não, ele não é um espumante, ele é, na verdade, um frisante. Né? Ah, mas existe espumante d'Asti? Sim, existe espumante d'Asti. O nome mesmo já diz, espumante d'Asti. Então, isso por que eu estou trazendo essa questão do que não é? Porque aí fica muito mais claro para você saber o que é. E você sabendo o que é, você vai decidir com muito mais firmeza, com muito mais segurança aí na escolha dos seus espumantes. E também dos seus frisantes, do seu Moscato d'Asti, né? Porque se você quiser um frisante, você vai saber escolher o frisante e não vai se confundir com os espumantes. Agora, tem uma outra coisa que não é espumante. É quando você tem o vinho e você coloca o gás carbônico, adiciona, injeta gás carbônico artificialmente. Você cria as borbulhas. E aqui eu já estou falando que é um espumante. Veja bem, já é a lógica toda essa mesma. O que é um espumante? O espumante é um vinho que tem borbulhas, que tem gás carbônico. Mas este gás carbônico do espumante, isso prestem bastante atenção, que isso é muito importante, ele vem da própria fermentação, do próprio processo natural de produção desse espumante. Então, não vale colocar o gás carbônico, injetar o gás carbônico, como seria no caso de fazer uma água com gás, ou fazer uma Coca-Cola, né? Que você coloca o gás carbônico ali e gera borbulhas também. Então, as nossas borbulhas dos espumantes, elas não nascem dessa injeção de gás carbônico artificialmente, tá? Ela nasce do próprio processo de produção. Agora, existem sim alguns vinhos que não são proibidos de colocar esse gás carbônico, mas estes geralmente não são os espumantes. Depois eu vou contar um exemplo de um frisante que ele pode ter as borbulhas naturalmente, ou ele pode ter injetado gás carbônico. Claro que é um vinho de uma qualidade básica, né? Vai ser um frisante de uma qualidade muito básica, mas é possível você ter, sim. Isso, sabe como que você vai saber? Já vou te dar até uma primeira dica aqui importante. Pelo preço. Né? O preço dentro de um mercado justo, claro, obviamente, né? Dentro das informações, pelo preço você já vai saber que ele é um vinho que foi injetado gás carbônico. É uma das referências, tá? Mas vamos lá. Então, eu já dei aqui eu, na verdade, já contei para você, né, o que é um espumante. O espumante, então, é um vinho
que tem borbulhas, que tem gás carbônico integrado ao líquido. E aí, para você entender, e eu acho que é muito importante, sim, você entender esse processo de produção, porque, na verdade, por que mas Lívia, essa parte é chata, né? Entender produção. Eu não quero entender de produção, eu quero beber o espumante, eu quero degustar o espumante, eu quero o espumante. Sim, eu entendo, mas, veja bem, você, ao entender esse processo de elaboração, da onde surgem essas borbulhas, você não só vai entender como elas são criadas, formadas, você vai começar a entender por que algumas borbulhas são de uma maneira. Não sei se você já reparou nisso, mas algumas borbulhas são pequenininhas, outras são maiores, algumas borbulhas saem constantemente da taça, outras aparecem só um pouquinho e logo desaparecem, né? Isso tudo, na hora que você vai degustar esse espumante, vai ter um impacto na sua boca, né? Essa quantidade de borbulhas, se tem muitas borbulhas, se tem poucas borbulhas, se tem borbulhas fininhas, se tem borbulhas mais grossas, se tem borbulhas que formam uma corrente em cima, um rosário, né? Então, tudo isso vai impactar o quê? Na sua degustação, vai te trazer sensações diferentes na boca, né? E essas sensações de boca vão impactar na sua harmonização. Então, veja como tudo tem sentido. Se você conhece o processo de produção, você vai saber escolher aquele espumante que você deseja para aquela ocasião, para aquele momento, para causar um impacto, para causar o impacto que você deseja na sua harmonização. Você vai poder escolher um produto com borbulhas menores, com borbulhas maiores, né? Com características diferenciadas. E isso, sim, vai te ajudar na harmonização, porque você vai conseguir harmonizar qualquer tipo de espumante com muito mais segurança, sabendo o que você está escolhendo, e com mais prazer, porque você vai extrair esse prazer. Tanto o prazer de que eu preciso aqui de uma borbulha maior, eu preciso aqui de uma borbulha menor. Então, você vai conseguir escolher dessa maneira. Então, por isso que é muito importante, sim, entender essas diferenças. E tem mais uma coisa importante também, que vai te ajudar na hora de harmonizar e na hora da escolha, que é o custo-benefício. Porque, amiga, a gente também tem que entender de custo-benefício, dos momentos. Por exemplo, quer ver um exemplo interessante? Quando você tem um casamento, por exemplo, você tem um casamento. Se você tem um casamento onde tem muitos convidados, você vai ter que escolher, porque sempre, geralmente, o espumante é o vinho da celebração, é o vinho das festas, né? É o vinho dos momentos aí agradáveis, dos momentos realmente festivos mesmo. Só que tem festa que é petit comité, tem festa que você tem a festa ali para 5, 6 pessoas, e tem festa, como uma festa de casamento, que pode ser para muitas pessoas. Então, o que servir nessa festa de casamento? Que tipo de espumante você deve escolher? Tudo isso, ao conhecer essa maneira de produzir esse espumante, você também vai entender por que alguns espumantes são tão caros e outros mais baratos, mais econômicos, o que cada um deles te entrega, e aí você vai conseguir escolher um espumante com bom custo-benefício para servir tantas pessoas variadas numa festa de casamento, e especialmente agradando a maior parte das pessoas. É claro que se a gente for, é um pouco utópico dizer que você vai agradar a todos, né? Isso é um pouco de utopia, mas você vai conseguir, sim, se aproximar desse paladar médio dos seus convidados. Inclusive, até vou dar um exemplo, fui recentemente, né, no casamento da minha prima, e realmente eu me surpreendi gratamente. Por quê? Porque eles escolheram 2 tipos de espumante para servir. Eles escolheram um espumante que era mais adocicado, né, um demi-sec, e eles escolheram, por outro lado, um brut, que tem menos açúcar, que é mais seco. Então, foi muito interessante, porque as pessoas podiam escolher de qual queriam, né? Do qual o paladar agradava mais. E, claro, harmonizando com um buffet. Tinha um buffet muito vasto, com muitas opções, né? Claro, um buffet com opções de pratos frios, de pratos quentes, muito variado.
E aqueles dois espumantes, só com duas opções você conseguia harmonizar com vários daqueles pratos do buffet. Então, foi muito interessante a maneira como foi a proposta do espumante naquele casamento, com duas opções, né? Claro que não daria para colocar, claro, se fosse uma coisa... Na verdade, meninas, é o seguinte, dá para a gente harmonizar, inclusive, um jantar todo, desde o primeiro prato até a sobremesa, com vários espumantes diferentes. Isso vocês vão ver aqui hoje um pouco dessa noção do porquê que isso é possível. Mas eu quero dizer assim, que nesse casamento foi muito curioso justamente o que eles fizeram, que foi sair um pouco daquele lugar comum de escolher só um espumante, e aí todo mundo se vira só com aquele mesmo, né? Então foi muito legal. Obviamente eu experimentei dos dois, cada um com a sua harmonização ali respectiva, tá? Mas foi muito legal mesmo. Bom, então o que acontece? No mundo dos espumantes, então, nós vamos ter processos de elaboração para chegar a essas borbulhas. Primeiro processo de elaboração é o processo que, na verdade, foi meio que a descoberta, né, do que seria o nosso querido e amado espumante, que, na verdade, originalmente seria o espumante criado, né, em Champagne, portanto, levando o nome de Champagne. Então, esse espumante, a gente vai encontrar ele como método tradicional. É o método tradicional porque foi o método champenoise, é o método clássico, é o método que foi descoberto por Dom Pérignon, na região de Champagne, e por isso se chama Champagne somente aqueles espumantes feitos nesta região. Então, todo champanhe é espumante, mas nem todo espumante é um champanhe, né? Então, foi feito naquela região demarcada, que tem todo esse controle, toda essa legislação, e que, a partir de um certo momento, já não se podia mais utilizar essa denominação champanhe para outros espumantes elaborados por esse método, mas fora daquela região. Isso é muito importante também vocês entenderem essa questão da proteção das regiões demarcadas dos vinhos. Isso é toda uma legislação, tratados internacionais, isso impacta a gente aqui também, né? Porque antigamente, quando eu era pequena, né, quando eu era criança, a gente falava em champanhe, tinha até uma garrafa lá que vinha champanhe, vinha escrito champanhe mesmo. E não era proibido, mas isso depois de alguns anos, com toda essa questão da legislação, dos tratados, houve esse cumprimento dessa lei para se estabelecer que champanhe somente pode ser elaborado na região de Champagne. Isso é importante para você saber, porque na hora que você vai comprar, para você não trocar, né, as bolas aí, para você saber se você está realmente comprando um champanhe, ou se você está comprando, e preste atenção nisso que é muito legal, um espumante elaborado da mesma maneira que se faz um champanhe, só que em outra região. Então quer dizer que eles protegeram a região com o nome champanhe para os vinhos, né, espumantes dali. Mas o método de elaboração, ele pode ser usado no mundo todo. Inclusive no Brasil, a gente tem esse método de elaboração utilizado no Brasil. E aí eu te provo isso como? Mostrando aqui, eu trouxe aqui, do lado eu tenho aqui uma série de garrafas que eu já degustei, tá? Estão vazias, já para avisá-las, mas que nos trazem aqui justamente como exemplo, né? Como pode você utilizar o mesmo método, mas para produzir aqui no Brasil. Então, aqui eu tenho uma garrafa da Casa Valduga, tá? É a Casa Valduga, e coloca aqui, método tradicional. Né? Na própria garrafa já vem escrito método tradicional. Quando vem escrito método tradicional, é o método champenoise. Não pode colocar na garrafa que é um champanhe, mas pode colocar que ele é elaborado pelo método champenoise, ou clássico, ou tradicional. E tem uma coisa que é muito curiosa também, houve uma contribuição, porque ao fazer o espumante, o que foi que Dom Pérignon descobriu realmente, né? O que ele descobriu? Ele descobriu o seguinte, que eles fechavam o vinho, eles faziam o vinho, né, lá na abadia, eles fechavam, e de repente as garrafas estouravam, explodiam, porque acontecia uma segunda fermentação dentro da garrafa, ficava um açúcar residual,
eles fermentavam novamente, criava gás carbônico, o gás carbônico causa pressão e, pum, a garrafa explodia. E aí ele descobriu justamente isso, que poderia ser feita uma bebida, que seria muito interessante, muito agradável, com essa segunda fermentação, retendo essa segunda fermentação dentro da garrafa. E aí é que se fez, então, se descobriu, então, esse método de fazer o espumante, ou seja, uma bebida, um vinho, que teria o carbônico, porque normalmente, quando a gente faz o vinho tranquilo, eles deixam com que esse gás carbônico vá embora, né? Ele não fica ali nos vinhos tranquilos. Ele também acontece quando você fermenta, ou no processo de fermentação, vai desprender esse gás carbônico e eles deixam que o gás carbônico saia do tanque, não fique ali. Só que no caso da elaboração do espumante, ele retinha esse gás, só que dentro da garrafa. E esse é o método tradicional, é você fazer uma segunda fermentação dentro da garrafa e reter, né, esse gás ali, justamente para que quando você abra essa bebida, esse gás carbônico ele está dissolvido no líquido e aí ele começa a borbulhar, ele começa a se desprender ali. Por isso que as garrafas de espumantes, geralmente são garrafas mais robustas, de uma parede mais grossa, até que se descobriu também uma maneira de fechar, de segurar, né, a rolha diferenciada para segurar esse gás carbônico ali. Mas a grande inovação, né, veio de uma mulher. A grande inovação, porque assim, quando tem essa segunda fermentação, sobravam as leveduras mortas lá dentro da garrafa. Aí, como limpar, né? Como deixar este vinho límpido, brilhante, né? Esse vinho, e não turvo, como é o resultado quando você tem as leveduras ali em suspensão. E aí a solução, quem descobriu, quem inovou, foi uma mulher, foi a viúva Clicquot. Ela inventou o método, ela descobriu o método de fazer o quê? De, na hora, você fermentar, deixar ele fermentando, assim, de cabeça para baixo, naqueles pulpitres, né? Ela inventou o pulpitre, e a maneira como você faz para que aquelas leveduras fiquem aqui, ó, na boca da garrafa. Então, você vai girando naquele pulpitre, tem toda uma técnica, eu estou aqui resumindo, tá, gente? Mas, assim, tem lá uma técnica onde você vai fazendo isso durante vários períodos, e aí todas aquelas leveduras vão ficando aqui. E aí, como é que você tira isso da garrafa? Ela também, né, inovou justamente inventando a maneira de tirar essa parte sólida do espumante, que é justamente congelando aqui a boca, colocando numa parte fria e abrindo. Na hora que você abre, o próprio gás expulsa aquela parte sólida, aí você vai fechar de novo, completa com mais vinho, né, mais espumante, e aí fecha definitivamente a sua garrafa. Então, essa segunda fermentação que ocorre dentro da garrafa, ela vai fazer com que esse vinho tenha características muito especiais e muito diferenciadas. Então, esse espumante, ele vai realmente ser um espumante que vai ter, em geral, borbulhas muito mais finas, vai ter também muito mais corpo, ele vai precisar de mais tempo para ser elaborado, ele não é rápido de fazer, por isso você já começa a entender a questão do custo-benefício, do porquê que um champanhe, o porquê que um método tradicional, né, um espumante método tradicional, vai ser de um preço mais elevado. Ele é muito mais trabalhoso, é garrafa por garrafa, é um a um. Mas ele te dá o resultado de um espumante muito mais fino, borbulhas mais persistentes, pequenininhas. Essas borbulhas pequenininhas criam uma cremosidade na sua boca. E aí, tudo isso vai fazendo com que esse espumante seja realmente diferenciado. Um exemplo, né, desse espumante é o champanhe, e tem mais um detalhe interessante de champanhe. Em champanhe você tem uvas permitidas. Então, não é com qualquer uva que você faz o champanhe, tem mais esse detalhe. Então, não vai ser com qualquer uva, vai ser com as uvas da região também, que é Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Ai, Lília, mas se eu não tiver essas uvas? Bom, em Champagne você tem essas uvas, mas você tem outras regiões onde você faz com outras uvas pelo método. Então, entenda a diferença entre o método de produção e as uvas permitidas
ou as uvas onde você tem flexibilidade. Aqui no Brasil a gente tem flexibilidade para fazer, obviamente com as uvas que a gente tem aqui plantadas, mas a gente tem flexibilidade para fazer com outras uvas usando esse método, o mesmo método com uvas diferentes. Mas em Champagne são estas uvas que são aí utilizadas obrigatoriamente na elaboração dos champanhes. Muito bem. Então, quando você entende, em resumo, quando você entende esse método tradicional, você já começa a perceber que você vai conseguir harmonizar esse tipo de vinho, né, com muito mais segurança, com muito mais entendimento do que ele é, de como ele é, das características que ele é, para buscar aí essa harmonização perfeita. Mas não existe só o método tradicional. Ele demora muito para ser elaborado e tem realmente espumantes por esse método, até champanhes, que ficam envelhecendo, eles têm potencial de guarda. Eles demoram para ficar prontos e também eles ainda podem ficar por muitos anos ainda em guarda, né? Guardados e duram bastante. Só que isso, comercialmente falando, também, né, não dá, porque a gente, primeiro, teria que utilizar só em momentos muito especiais e não teria esses espumantes para a gente poder utilizar no nosso dia a dia, nas nossas festas, né, em todas as ocasiões aí que ele encaixa muito bem. Então, o que aconteceu? Se pensou num processo um pouco mais industrializado de produção. E surge, então, o método Charmat. O método Charmat é um método que também é conhecido como método tanque ou método autoclave, porque é feito naqueles tanques de aço inox, que são chamados de autoclave, são tanques fechados, onde acontece o mesmo processo do método tradicional com relação à dupla fermentação. Ele vai fermentar 2 vezes, só que ele vai fermentar tudo junto, naquele tanque grande. E aí, claro, a produção vai ser muito maior, e ele fica pronto, em geral, em 3 meses. Então, a maior parte dos espumantes que nós temos e que nós bebemos e que nós desfrutamos, a grande parte é feito por esse método Charmat. É um método mais econômico, portanto, mais acessível, e ele traz resultados de muita qualidade também. Não é porque ele é feito em grande quantidade que ele vai ser de pouca qualidade, porque sabendo se fazer bem, na verdade, vai ser a mesma técnica. O único detalhe é que realmente vai ser feito com muita quantidade e, obviamente, essas borbulhas podem ser um pouco maiores, elas podem ter um diferencial aí com relação à sensação que você vai ter, né, na sua boca, né, com relação a essa finesse, com relação a essa qualidade de borbulhas, mas não é que vão ser borbulhas gigantes também, tá, gente? Não vamos entender de maneira errada. Então, esse método Charmat, ele foi desenvolvido por um italiano, né, que chamava Martinotti. Só que o Martinotti, ele desenvolveu o método, mas o Charmat, que era um francês, ele aperfeiçoou o método e patenteou o método. Por isso que chama o método Charmat, que é o nome dele. Tá? Mas quem realmente desenvolveu no começo foi um italiano. E, por exemplo, como um exemplo de vinho feito pelo método Charmat, que é bem conhecido nosso, é o Prosecco. Né? O Prosecco, que é um tipo de vinho que agora também tem a sua denominação de origem demarcada, e agora eles mudaram, porque Prosecco era o tipo de vinho e também a uva. O nome da uva também era Prosecco, mas a Itália mudou o nome da uva e colocou agora oficialmente a uva Glera. Então, o Prosecco, que é o tipo de vinho, é feito com a uva Glera. Isso é uma proteção, tá? Para a questão da região produtora. Portanto, em breve, aqui no Brasil, já foram feitos acordos também, a gente vai começar a ver nas nossas garrafas, nas nossas etiquetas, desaparecer essa palavra Prosecco, tá? A gente vai começar a ver isso, vai começar a desaparecer a palavra Prosecco, mas a gente entende que é feito com a mesma uva e pelo método Charmat. Por exemplo, vamos pegar aqui uma garrafa, que eu tenho, na verdade, 2 garrafas. Eu tenho aqui um Salton espumante Prosecco, e aí ele vem escrito aqui, ó, Prosecco, espumante Prosecco. E quando a gente já vê que é espumante Prosecco, a gente já sabe que é método Charmat, mas ele escreve também aqui embaixo, tá bem pequenininho, tá? Não dá acho que nem para ver aqui, mas aqui embaixo está escrito método Charmat, né? Então a gente já sabe que isso daqui é método Charmat. Mas se você pegar um Prosecco italiano, por exemplo, esse daqui, que tem denominação de origem,
É o Prosecco denominação de origem, tá vendo? Aqui já é a região do Prosecco. Ele nem precisa escrever que é método Charmat, porque já se sabe que nessa região se produz o Prosecco pelo método Charmat. Então, vocês viram que não é tão complicado assim quando a gente aprende essas diferenças. Por isso que eu quis trazer essa introdução, porque é importante a gente entender isso, porque na hora que a gente começar a degustar os espumantes, a gente vai ter vários tipos de espumantes para degustar e para harmonizar. E aí pode gerar uma grande confusão, uma grande mistura, até para você conseguir comprar esse vinho e depois entender esse vinho e como harmonizar esse vinho. Eu vou trazer aqui o terceiro método de fazer espumante, que ele é um método bem específico da região de Asti. Lembra que eu falei que Moscato d'Asti não é espumante? Só que lá, né, nessa região, na verdade, eles criaram um método, que é o método Asti, de produzir espumante também. Só que eles têm dois tipos, isso eu tirei do próprio Conselho de Denominação de Origem, tá? do própria região. Eles têm dois tipos ali de vinhos. Eles têm o vinho espumante d'Asti, né? Ou Asti espumante, e esse é feito pelo método Asti e é espumante. E ele tem o Moscato d'Asti, que não é um vinho espumante, é um vinho frisante. Mas, Lili, então qual é a diferença? É que o frisante, primeiro que o método Asti não tem a segunda fermentação, tá? Ele só tem uma fermentação. Então, eles vão reter o gás carbônico, eles não vão liberar esse gás carbônico, eles vão segurar esse gás carbônico também no tanque, também é feito no método tanque, é como se fosse uma variação do Charmat, só que não faz a segunda fermentação. Só que no caso do espumante, não faz a segunda fermentação, mas faz a fermentação. Você vai ter espumante de várias categorias, desde um mais adocicado até um brut, né? Até um espumante com pouco açúcar residual. No caso do frisante, não, eles, na verdade, não deixam fermentar tudo. Eles interrompem essa fermentação, fazendo o quê? Esfriando esse vinho, dão um choque térmico, aí as leveduras param de fermentar. Aí o que acontece com o Moscato d'Asti? Ele vira um vinho levezinho, adocicado, com acidez, sim, com acidez, mas bem mais leve de álcool, porque as leveduras não terminaram a fermentação, e muito mais açúcar residual, então ele fica mais adocicado, ele é mais docinho, tá? Então, essa é a diferença. Então, Moscato d'Asti é frisante, mas o espumante Asti também existe, o espumante Asti feito pelo método Asti. Geralmente, os nossos moscatéis aqui do Brasil são feitos pelo método Asti, tá? Então, a gente vai ter oportunidade também de estar degustando aí esse estilo de vinho. Bom, então, eu já basicamente já mostrei para você como você pode identificar os espumantes, né? Pelo método tradicional, vai vir escrito método tradicional. Ah, que fácil, Lília. Pois é, e acontece o seguinte, a gente tem o método tradicional, como eu comentei, não só em Champagne, mesmo na França, regiões fora de Champagne, fazem espumantes pelo método tradicional, e aí são chamados de cremant, não de champanhe. Então, é importante você entender justamente essa questão também, de que a gente consegue identificar pelo rótulo, consegue identificar pela região de origem. E, por exemplo, aqui eu tenho um vinho espanhol, que é um Cava, Codorníu, que é feito na região do Cava, que é uma região dos vinhos espumantes espanhóis, e o Cava é feito pelo método tradicional, está escrito aqui, método tradicional. Então, quando você estiver diante de um espumante de denominação de origem Cava, você vai estar diante de um espumante pelo método tradicional. Esse é espanhol, este é o brasileiro, Casa Valduga, método tradicional. O que mais nós temos de método tradicional? Este aqui é um outro Cava também, que também está escrito aqui método tradicional. E o que mais que nós temos aqui? Basicamente esses que nós temos. Aí, o que acontece? Se você quiser saber do método Charmat, como você vai saber do método Charmat? Mesma coisa, vai vir escrito método Charmat. Então, você vai ter aqui, por exemplo, um Brut Rosé. Esse é um Salton Brut Rosé, método Charmat.
Tá? Então, vai estar escrito aqui bonitinho. E tem algumas vezes, por exemplo, outro, esse eu já tinha mostrado, o Prosecco, que é método Charmat. A gente até já saberia que se é Prosecco, método Charmat. O Prosecco italiano, ok. Casaperini também, aqui, ó. Olha, Prosecco, método Charmat. Esse está bem grandão aqui, Charmat, bem dourado e grande, Charmat. Então, você já sabe agora escolher um método Charmat ou um método tradicional. Existe, às vezes, a possibilidade de você achar uma garrafa que não venha escrito na frente. Procurem ler o contrarótulo, porque muitas vezes a informação vem aqui atrás, né, desse método. Mas, basicamente, as vinícolas, elas fazem questão, inclusive, de explicar isso para o consumidor. Fazem questão de escrever isso, porque é importante. Isso também vai ter um impacto no preço. Se você for no supermercado e comparar agora um método Charmat e um método tradicional, você vai ver diferenças de preço. Então, eu vou lançar esse desafio para você, minha amiga. Próxima vez, vai no supermercado, vai lá na prateleira dos espumantes e dá uma olhada nos preços e compare preços de método tradicional e método Charmat, para a gente ver o que é que significa isso. Você aí vai sentir realmente essa diferença com relação a esses vinhos, você vai entender o porquê que muitas vezes um vinho vai estar mais barato do que o outro. E é justamente por isso, a quantidade de produção, o trabalho que dá, né, a maneira de elaborar. Muito bem, então, vamos lá. Para finalizar, eu quero te falar a respeito de uma coisa. Vamos harmonizando espumantes, né? Harmonizando espumantes. Então, por que é importante você saber harmonizar qualquer tipo de vinho, né? Com segurança, buscando esse prazer que os vinhos te oferecem? Porque você tem muitos tipos de vinho. E estes tipos de vinho, se você buscar, se você perceber, todos esses tipos de vinho, eles têm os seus pares, né? Ele tem as possibilidades de harmonização. Tem muitas possibilidades. Não existe só um vinho e um prato que harmonizam. Assim como a gente tem vários pratos que têm detalhes nesses pratos, que modificam esse prato, muitas vezes, né? Um tempero diferente, uma maneira diferente de elaborar, né? Ou às vezes uma releitura daquela receita, onde você incrementa com algum outro elemento, alguma coisa gourmetizando algum prato. No vinho é a mesma coisa, você vai ter vários tipos de vinho, e dentro de cada tipo de vinho você tem também as diferenças. E aí essas diferenças, esses pequenos detalhes é que vão te ajudar a harmonizar os detalhes do prato também. Aí sim se complementam, aí sim podem causar um efeito fantástico. E aí sim pode te trazer muito mais prazer esse vinho. Então, agora o que eu quero te comentar são algumas coisas importantes que você deve saber para conseguir harmonizar qualquer tipo de vinho, especialmente qualquer tipo de espumante. Você já percebeu que tem vários tipos de espumante, com essa segurança, né, e com esse prazer. Primeira coisa que é importante nos espumantes são as borbulhas. Ela é o grande diferencial. A gente vai ter todos aqueles pilares dos vinhos que a gente já viu, vinhos brancos, tintos, que a gente já conhece, né? Brancos, tintos e os rosés também. Vai ter também no espumante a acidez, o nível de açúcar, o nível de álcool. A gente vai ter o corpo, né? A estrutura. Tudo isso nós vamos encontrar também no espumante. Ou seja, tudo que a gente tem num vinho não espumante, né? Ou seja, o vinho tranquilo, ele não tem as borbulhas, a gente vai encontrar porque o espumante ele é feito como base de um vinho tranquilo. Ele era um vinho tranquilo até que ele fez a segunda fermentação. Quando ele faz a segunda fermentação, é onde surge o diferencial dele, que é o perlage, que são as borbulhas. Essas borbulhas que sobem aí constantemente, que causam também uma sensação de boca diferenciada. Então, analisar as borbulhas vai fazer parte da nossa tarefa para harmonizar aí qualquer tipo de vinho com mais segurança e com prazer.
com mais segurança, porque ao analisar as borbulhas, você, inclusive, pode perceber a finesse desse perlage. Você, no visual, hein? Eu estou falando só do visual, só de ver essas borbulhas subindo constantemente, você já pode atribuir uma qualidade para esse espumante, né? Só de ver se ele forma aquela parte, aquela espuminha e aquele rosário em cima. Então, já no visual, você já vai ver uma diferença dos vinhos espumantes com os vinhos tranquilos. E a perlage também você vai analisar na boca, porque ela vai te trazer justamente uma sensação a mais do que as sensações de doce, de salgado, de ácido, de amargo. Ela vai te trazer essa sensação de ensaboar a sua boca, né? Ensaboa, pensa numa espuma, né? E vai ter espumas mais intensas, menos intensas, você vai ter qualidades aí desse sabãozinho na sua boca, né? Dessa espuma na sua boca, como ela passa pela sua boca e o que ela deixa depois que ela vai embora. Então, perlage vai ser um aspecto muito importante e a qualidade desse perlage, né, das borbulhas, vai depender do método de produção. Tanto é que o frisante ele tem poucas borbulhas. Ele tem muito menos, ele tem metade do gás carbônico que tem um espumante, né? Ou menos da metade, enfim, mais ou menos aí a metade. Ele tem outras características, por isso que é diferente um frisante do que um espumante. Então, na hora de harmonizar, vai ter diferença também do corpo, do peso. A outro aspecto importante para a gente verificar na hora de harmonizar, e de harmonizar em qualquer espumante, a gente vai ter espumante branco e rosé, praticamente, né? Basicamente, a gente vai ter esses espumantes e que têm também características diferentes. Características diferentes por quê? Porque assim como os rosés, eles precisam ter uma uva tinta na sua composição, os espumantes rosés também precisam ter uma uva tinta na sua composição, porque a cor vem da uva tinta, não da uva branca, né? Então, ele vai precisar ter na composição uma uva tinta que vai dar essa estrutura para ele. E o mais interessante ainda é que existe uma questão aí que você pode sim fazer um espumante branco de uvas tintas, né? O que você não vai conseguir fazer é um rosé somente de uvas brancas, porque você precisa da cor da casca da uva tinta. Mas você pode ter o que se chama de Blanc de Blanc, que é o espumante feito de uvas brancas, somente de uvas brancas, e você tem o Blanc de Noir, que é um espumante branco feito de uvas tintas. Então, perceba que aqui, entre essa questão dos brancos, dos rosés, tem toda uma questão aí que também vai te ajudar na harmonização, porque um rosé, ele vai ter mais estrutura, em geral, que um vinho branco, né? A não ser que, claro, você tem vinhos brancos também que passaram por um período longo de envelhecimento, aí o rosé vai ser muito mais fresco, muito mais delicado. E eu não falei uma coisa, eu não mostrei, na verdade, uma coisa que eu quero ainda mostrar aqui, porque quando a gente fala de harmonizar qualquer tipo de vinho, né, com essa segurança e com esse prazer, a gente não pode se esquecer que sim, os vinhos frisantes também estão no nosso radar, eles também vão servir para harmonizar com vários pratos aí que casam muito bem. E um desses frisantes mais famosos aí é justamente o nosso Lambrusco. Ah, eu trouxe aqui o Lambrusco, que está escrito frisante. A gente tem o frisante branco e o frisante tinto. Por isso que eu falei, a gente vai ter também vinhos frisantes tintos para a gente poder harmonizar. E na região de Lambrusco, mais uma coisa importante, também eles fazem espumantes. É que não chega para a gente aqui no Brasil. Muitas vezes é mais difícil de ter, tá? De chegar. Mas se vocês forem para a Itália, vocês vão perceber que, além dos frisantes, não existe só o lambrusco frisante, existe também o espumante. Assim como lá em Asti também existe o frisante e o espumante. Então, bom, então falei aqui do tinto, muito bem. Muito bem. E para finalizar, tem mais uma coisa importante que você tem que dar foco na hora da harmonização, que é justamente a quantidade de açúcar nesses vinhos, a quantidade de açúcar residual.
porque aí sim você vai ter aí uma gama de espumantes para você harmonizar. Desde aquele espumante ultra super seco, que é o Brut Nature, e esse Brut Nature, ele tem geralmente zero ou menos, zero é muito difícil de você falar, tem zero de açúcar residual, mas é tão pouquinho, que é basicamente zero, é menos de 3 gramas por litro. Então, você tem super seco, aí depois você tem o Extra Brut, né, que já tem um pouco mais de açúcar residual, o Brut, que já tem mais açúcar residual, o Extra Seco, o Seco, ou Seque, o Demi-Seque e depois o Doce, que pode ultrapassar 50, 60, até 80 gramas de açúcar. É muito doce. Então, só no mundo dos espumantes, você tem aí vários espumantes para harmonizar, desde aquele espumante que você pode considerar como um vinho para sobremesa, né, quase que um vinho de sobremesa, que é espumante doce, para harmonizar com os doces, ou fazer contrastes com salgados, até aqueles normais, né, que ou são um pouquinho mais para o seco, ou aquele um pouco adocicado, mas que também vão com os pratos salgados, porque, que é como eu falei lá no casamento, um demi-sec e um brut. Então, um pouco mais adocicado e um pouco mais seco. E você pode chegar ao nível de ter um espumante super seco, né? Super seco, um Brut Nature, que basicamente equivale a quase o que a gente tem mesmo nos outros vinhos, nos tintos e nos brancos e nos rosés tranquilos, que é o nível de açúcar mínimo aí dos vinhos secos. Então, olha a quantidade de espumantes que nós temos para harmonizar, meninas. Por isso mesmo é que eu vou deixando vocês hoje por aqui, mas convidando vocês para a nossa próxima semana, quando a gente vai começar a ver um pouco mais de perto essa questão destes espumantes, de cada um desses espumantes, dos seus métodos, e começar a pensar aí essa harmonização para esses espumantes. Eu acho que está... Ah, reconectou. Então, começar a pensar essas harmonizações. Por quê? Porque, afinal de contas, como eu sempre falo, né? Eu vou ensinar vocês a harmonizar qualquer tipo de vinho com segurança e com muito mais prazer. E para a gente harmonizar qualquer tipo de vinho, a gente precisa conhecer os tipos de vinho, as suas características, para depois a gente ver as características dos pratos e poder harmonizar com segurança, sabendo o que a gente está fazendo. E não simplesmente harmonizar porque alguém disse que combinava. Né? Que vocês adquiram essa consciência e essa sensibilidade para vocês poderem escolher. E quando vocês olharem aquela prateleira deliciosa, cheia de espumantes, que agora, daqui até o Natal, vai estar lotada aí de espumantes de todos os lugares, inclusive que vocês se arrisquem aí com os franceses também, né? Porque não, de repente, sabendo das coisas, você vai perceber que muitas vezes, porque eu sei que dá muitas vezes medo da gente gastar um valor com um vinho que vai nos decepcionar, que não vai trazer aquele prazer que a gente está buscando. Então, com o conhecimento, é que você vai conseguir ter uma segurança para escolher, inclusive chegando nesses espumantes maravilhosos, inclusive chegando num champanhe maravilhoso e desfrutando dele com o maior prazer aí. Porque as nossas festas vêm aí, gente, vamos correr que o ano está acabando, né? Bom, meninas, um beijo grande para vocês e eu vejo, as alunas eu vejo lá agora na nossa degustação fechada lá do curso, tá? Porque agora nós vamos lá para as práticas da degustação. E hoje nós vamos fazer a introdução dos espumantes. E hoje, na verdade, eu lancei um desafio para as alunas. Então, o desafio para vocês aqui é, próxima vez no supermercado, comparar aí o método tradicional e o método Charmat, né? Depois volta aqui para mim e me conta aqui na próxima live. E para as alunas, o desafio é, elas tinham que trazer um espumante e uma harmonização que elas estão acostumadas a fazer. Não sei o que vai ser isso, vamos ver lá, porque é para a gente poder avaliar como é que nós estamos aí de harmonização de espumante. E aí, a partir daí, nós vamos em frente.